Vamos continuar na nossa exposição de Mateus 19, versos 16 a 30. Nós vamos ler o trecho inteiro, mas nós vamos focar no final do capítulo. Faz parte de nossa série Rei dos Reis, exposições no Evangelho de Mateus. E o título de nossa mensagem é O Dia da Vingança do Nosso Deus. O Dia da Vingança do nosso Deus. Vamos ler dos versos 16 a 30. Eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou os filhos, ou as terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, nós já estamos há várias semanas pregando sobre essa passagem, e nós temos visto que nós temos tirado dúvidas sobre diversas partes dessa passagem. Quem não assistiu os sermões anteriores, quem não estava aqui, eu recomendo muito entrar na playlist da nossa igreja, porque tem vários sermões expondo desde o verso 16, cada parte. Por que esse rico tinha que vender tudo? Por que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus? Por que a salvação é impossível? Nós já falamos sobre tudo isso. Hoje, o nosso foco será no verso 29. Na semana retrasada, o foco foi versos 26 e 28. Hoje, o nosso foco será no verso 29. 29. E no verso 29, Jesus fala sobre deixar propriedades. Ele lista casas, ele lista irmãos, que quer dizer, são os familiares aí, irmão, pai, mãe. Ele fala sobre a esposa, sobre os filhos. Então ele fala sobre deixar bens e deixar a família. E uma das perguntas que nós fizemos nesse contexto é: por que alguém deixaria os seus bens e a sua família, até os seus próprios filhos? Por que alguém deixaria os seus próprios filhos, sua própria esposa, por amor do nome de Jesus? Ou seja, isso, a partir de uma leitura superficial, a partir de uma leitura incompleta,
pode dar a impressão que Jesus está ensinando a crueldade. Não quer dizer que se eu virar cristão, eu não posso mais falar com meus filhos? Será que se eu virar cristão, eu não devo mais me relacionar com a minha mãe e o meu pai? A importância de lermos as coisas em seu devido contexto. Então nós vamos recapitular duas passagens que esclarecem isso dentro do próprio ensino de Jesus. Vamos voltar para o sermão apostólico em Mateus capítulo 10. Vocês estão no capítulo aí 18. Voltem para o capítulo 10. E nós vamos entender do que Jesus está falando. Então, olha só o que Jesus falou para os apóstolos. Ele fala sobre a perseguição que eles enfrentariam. Mateus 10, 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Não para aí. Então, nesses versos, Jesus está falando de uma perseguição que os discípulos enfrentariam. Então, quando ele fala, não dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado. Esse verso aí é muito mal interpretado por alguns. Eu já vi algumas pessoas citando esse verso para dizer que o pregador, ele não deve se preparar para pregar. Tem gente que cita isso, fala, o pregador não tem que se preparar para pregar, porque aqui, ó, não vos dê cuidado como o que haver de falar. O problema é que aqui ele não está falando de pregação. Ele está falando de um julgamento no tribunal. Ele está falando dos apóstolos sendo levados perante os juízes, perante os governadores para serem julgados e condenados. E isso traz uma lição importante para nós, que é o seguinte. Existem situações da vida que são muito complicadas, conversa que a gente tem que ter. De repente você precisa resolver algo na justiça, e isso traz muita ansiedade. Como é que vai ser aquela conversa? Como é que vai ser aquele diálogo? Deixa eu dar uma dica para vocês. Não fique... A última coisa que tem que fazer, quando você vai ter uma conversa difícil, ou um julgamento, alguma coisa assim, é ficar tentando imaginar na sua cabeça exatamente como é que vai ser, o que você vai falar. Porque nunca é como você imagina. Você fica naquela ansiedade vários dias, aí você se imagina na cena, e o cara vai dizer isso, eu vou responder isso, eu vou falar isso. Aí você chega lá, não é nada daquilo. Esse tipo de ansiedade é o que Jesus está orientando os discípulos a não ter. Ele está falando, vocês vão ser julgados. Vocês vão ser levados ao juiz, aos tribunais. Não fique ansioso. Se preocupando, o que você vai falar? Foque em confiar em Deus e na hora Deus vai te guiar. Esse é o ponto aqui. Então não tem nada a ver com não preparar sermão. Ok? Então, ele está falando de um contexto de perseguição. E neste contexto de perseguição, o que ele vai dizer no verso 21? E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, os filhos levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Então, neste contexto de perseguição, Jesus está dizendo que muitos cristãos seriam perseguidos pelos seus próprios familiares. E essa perseguição aí não é só olhar de cara feia. Vocês vão ver que são os familiares querendo matá-los. Os pais querendo matar os filhos, porque os filhos são cristãos. Os filhos querendo matar os pais, porque os pais são cristãos. A família querendo matar os seus próprios familiares por intolerância por alguém ser cristão. E meus irmãos, aqui Jesus está falando da perseguição que aconteceria naquele tempo. Mas infelizmente até o dia de hoje existe parte do mundo que existe perseguição até familiar. Uma vez eu conversei com um jovem. Eu
conheci um jovem na internet e esse jovem, ele era de um país na África. A gente conheceu por questões ministeriais. E ele falou comigo assim: eu gostaria muito de ser cristão, mas o que eu faço? Porque se eu virar cristão, o meu pai, que é muçulmano, vai me matar. E não era exagero. Então, em muitos desses países, se um filho, alguns países na África, no Oriente Médio, se um filho vira cristão, eles querem até matar. E aí ele falou: sou doido para ir na igreja. Ele falou: meu sonho é ir na igreja, mas eu tenho medo do que vai acontecer com a minha vida nessa comunidade aqui de islâmicos. Então, isso existe até hoje. Então, nós vemos aqui, vocês podem abrir também em Lucas 21, que vai trazer a mesma temática no sermão profético de Lucas 21. Vocês vão ver novamente essa temática. Também existe em Lucas 21 a profecia de Jesus. Nós não vamos ler a profecia inteira, vamos ler os versos 12 até o 17. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir em contradizer todos quantos se opuserem. E até pelos pais, agora presta atenção, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então aí, novamente, no verso 16, tem a ideia de violência familiar. Violência na família e violência física aqui, um desejo de matar, um desejo de morte. Eles vão conseguir matar alguns, porque existe um ódio pelo fato deles serem cristãos. Então, com isso em mente, nós vamos voltar para Mateus 19. Agora nós contextualizamos. E vamos voltar para Mateus 19 para reler aquele verso em seu devido contexto. Então, por que essas pessoas, no verso 29, por que eles vão deixar casas, por que eles vão deixar terras, por que eles vão deixar os seus familiares? Porque estes familiares são violentos, estão ameaçando matar. E para fugir da violência, para fugir da morte, esses cristãos precisam deixar tudo para trás. Então é um contexto de violência. Inclusive, vocês veem aí que está escrito mulher na lista. Então essa é uma das passagens bíblicas que mostram que é lícito se separar do seu cônjuge em situações de violência. Isso que esse verso está mostrando. Então, lembra que no início do capítulo, se vocês forem para lá no capítulo, vocês estão no capítulo 19, né, dos versos 4 em diante, Jesus falou que nós não devemos nos separar do nosso cônjuge. Então, por que no mesmo capítulo, verso 29, Jesus fala em deixar a mulher? Um verso não contradiz o outro. Porque você deve, o certo é você ser casado até que a morte o separe. Mas no verso 29, existe uma situação, não é que você quis repudiar, mas o outro teve que fugir por causa da violência contra o cristão. Então aí, essas pessoas que estão deixando a família e as propriedades por amor do nome de Jesus, são pessoas que estão vítimas de tentativas de assassinato, julgamentos de injusto, e a pessoa então tem que deixar tudo para seguir Jesus. Então a gente vê que, a gente já viu, só reforçando, que quando Jesus mandou o jovem vender tudo que ele tinha,
A gente vai ver lá na igreja de Atos que eles de fato fazem isso. A grande motivação era essa. Segundo as profecias de Jesus, naquela geração haveria uma grande perseguição com os cristãos, que eles teriam que fugir e deixar tudo. Mas agora eu quero focar em algo no verso 29. Observe que Jesus diz assim, ó, no final do verso 29, que quem fizer isso receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, ele está falando de uma recompensa que haverá para quem permanecer fiel a Jesus, mesmo em meio a essa perseguição. Receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Eu quero mostrar para vocês que esse receberá 100 vezes tanto não é a vida eterna. São duas coisas diferentes. O receberá 100 vezes tanto aí são as recompensas que eles receberiam nesta vida. Como é que a gente sabe disso? Quem estava na aula aí das 9 horas, nós estudamos que existem 4 evangelhos. E os 4 evangelhos repetem os mesmos ensinamentos, as mesmas histórias. Mas para que repetir as mesmas histórias? Porque um dá detalhe que o outro não deu. Então vamos observar o detalhe que Marcos dá. Abra no Evangelho segundo João Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então, se vocês observarem Marcos 10 e comparar com Mateus 19, é o mesmo assunto. É a mesma coisa. Mas tem um detalhe que está em Marcos 10 que ajuda a gente a entender. Olha só, Marcos 10, 29. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Está vendo que é a mesma coisa? Verso 30, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, etc. Então você vê aí que ele está falando a mesma coisa que Mateus 19, mas aqui tem uma palavra que enfatiza que é já neste tempo. Já neste tempo. Ok? Então, essas recompensas que Jesus menciona aí, estas coisas que Jesus menciona aí, são as mesmas coisas que as pessoas perderam. Está vendo o verso 30? Quando ele fala casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, são as mesmas coisas que a pessoa abriu mão. Eu estou dizendo, essas coisas que vocês abriram mão durante essa perseguição que eu estou profetizando, vocês vão receber 100 vezes mais. Então, isso já refuta a ideia que nós vimos lá, quando a gente falou sobre o jovem rico. Muita gente pensa que Jesus estava condenando alguém a ter riquezas. Mas como ele pode estar condenando se no mesmo capítulo ele está dizendo que esses cristãos que abrissem mão de tudo por causa de Jesus, eles receberiam 100 vezes mais. Então veja que aqui existe uma ideia de uma recompensa que é parecido com aquilo que foi a privação. Então existe a ideia aqui que eu abri mão de algo, mas esse abrir mão de algo por amor ao nome de Jesus, vai me levar a receber algo parecido no lugar daquilo. Então, isso é um detalhe muito importante. Então, abrir mão da minha mãe. Está vendo mãe aí no verso 29? Eu vou receber 100 vezes mais mães. Como é que isso acontece? Como é que eu vou receber 100? Eu vou ter 100 mães. Eu abri mão das minhas casas. Eu vou receber muito mais. Eu vou mostrar para vocês agora que isso que Jesus profetizou aqui já havia sido profetizado por Isaías no Velho Testamento. Então, abra um livro do profeta Isaías, que nós vamos refletir sobre isso e nós vamos entender como que é esse 100 vezes mais. Isaías 61.
Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de cinza em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Até aí, não precisa ler tudo, mas vamos entender esse capítulo aí. Então, no verso 1, tem alguém que está falando: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Primeira pergunta sobre esse capítulo: quem é esse mim? Quem é este mim? Vamos continuar. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então, essa pessoa aí foi ungida pelo Espírito Santo, foi ungida pelo Senhor para pregar as boas novas. Boas novas é o Evangelho. E enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então, você vai ver aí nos versos 1, 2 e 3, que tem um grupo de pessoas, aí, que eles são chamados de contritos de coração, eles são chamados de cativos, eles são chamados de presos, eles são chamados no verso 3 de tristes de Sião. Então existem promessas sendo feitas para este grupo, e essas promessas seriam realizadas por aquele que no verso 1 é o ungido do Senhor. E qual é a natureza dessas promessas? Que esse grupo de pessoas, eles seriam consolados. Eles receberiam uma recompensa. E essa recompensa, no verso 2, aconteceria no contexto de um dia de vingança. Observe no verso 2 que existe um dia de vingança aí. E esse dia de vingança seria o meio pelo qual os tristes de Sião, os cativos, os presos seriam consolados. Estão vendo? Então, quando que iria acontecer? Que vingança é essa? E que consolação, que bênçãos seriam essas? Quem são essas pessoas? Quando a gente tem dúvidas sobre uma passagem da Bíblia, a gente interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. Repita comigo: a Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos para Lucas, deixa o dedinho Isaías 61, e vamos para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, nós vamos ler sobre o batismo de Jesus, ok? Então, Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, tendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, Jesus foi batizado. O que acontece quando Jesus foi batizado? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba,
e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, o que aconteceu no batismo de Jesus? O Espírito Santo veio sobre ele. Agora vamos ao capítulo 4. Verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então Jesus entrou na sinagoga, no culto da sinagoga, e agora ele vai ler a Escritura. Qual passagem Jesus vai ler? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Opa! Qual texto de Isaías Jesus está lendo? A gente acabou de ler, né? Qual capítulo? Isaías 61. Agora Jesus vai explicar de quem que Isaías 61 está falando. Verso 20. E cerrando o livro, tornando-se a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas Jesus vai explicar aí que essa pessoa de Isaías 61 é ele. Ele é a pessoa profetizada em Isaías 61 que veio para fazer tudo isso daí. Agora presta atenção. Verso 18, que é uma citação de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus? No batismo. Então quem é o mim? Jesus. Ele veio para fazer tudo isso daí. Volte para Isaías 61 agora. Isaías 61. Então, Isaías 61. Se o mim é Jesus, então nós temos aí a Trindade. Que quando ele fala sobre o Espírito, é o Espírito Santo. Quando ele diz Senhor Deus, é o Pai. E o mim é o Filho. Estão vendo a Trindade aí? Muito bem. Isso significa que Isaías 61 está dizendo o que Jesus veio fazer. Isso significa, então, que tudo que é descrito que esse mim, que essa pessoa viria fazer, é o que Jesus veio fazer no tempo do Novo Testamento. Isso significa que esses contritos de coração, esses cativos, esses presos, esses tristes de Sião, são pessoas no tempo do Novo Testamento. Ele está profetizando algo no tempo do Novo Testamento. Muito bem. Alguns vão então se questionar sobre o que está escrito no verso 2, o dia da vingança do nosso Deus. E eles vão pensar que esse dia da vingança é o fim do mundo. Tem gente que acha que esse dia da vingança é o fim do mundo, quando Jesus vai vir e vai se vingar dos maus. Não pode ser o fim do mundo, porque no verso 2, depois desse dia da vingança, a gente lê os versos aqui, não lemos? Depois desse dia da vingança, o mundo acabou? Não. Porque nos versos seguintes, depois do dia da vingança, esses que estavam tristes continuam a viver, só que agora eles estão felizes, estão prósperos. Eles têm, olha só o verso 4, eles reconstroem lugares destruídos. Verso 5, eles têm rebanhos, eles têm vinhas. No verso 9, eles têm filhos, porque ele diz a sua posteridade. Então, esse dia da vingança não pode ser o fim do mundo, porque depois que o dia da vingança acontece, o mundo continua a funcionar normalmente. Está entendendo? Então, vamos recapitular. Ele está falando aqui que Jesus viria pelo Espírito Santo, e ele ia fazer tudo o que está escrito do verso 1 em diante. E depois que ele fizesse isso, os tristes de Sião, os presos, esses cativos,
a sorte deles mudaria e eles não estariam mais tristes, não estariam mais pobres e nem estariam mais sendo presos. Correto? Então vamos descobrir, para a gente entender quando isso aqui aconteceria, a gente precisa descobrir que dia da vingança é este. E nós vamos voltar para descobrir em Lucas capítulo 21. Abre Lucas capítulo 21. Então nós vamos reler um trecho que nós lemos, só que agora a gente vai ler um trecho adicional. Então vamos reler o trecho que nós já lemos, ó. Mas antes de todas as coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Para aí. Entregando-vos às prisões. Então, muitos desses primeiros cristãos, eles foram o quê? Presos. Está vendo que muitos seriam presos. Lá em Isaías 61, ele fala sobre presos? Sim. Ele fala sobre os cativos, sobre os presos. Continua. E conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um no cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possuir as vossas almas. Ok? Então aqui ele está profetizando uma perseguição. Agora vamos ver o que ia acontecer logo depois dessa perseguição. Vamos ver o que ia acontecer. Verso 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação é destruição. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela saiam, os que nos campos não entrem nela. Então ele está falando que vai ter uma destruição na Judéia e os cristãos teriam que fugir da Judéia. Então antes os cristãos estavam sendo perseguidos, agora eles não podem ficar na Judéia porque vai ter uma grande destruição. Está vendo a conexão com Mateus 19? Os cristãos tendo que fugir das suas casas, das suas famílias, é o mesmo assunto. Agora, por que a Judéia vai ser destruída? Verso 22. Porque dias de vingança são estes. Ou seja, a Judéia vai ser destruída por uma vingança de Deus. Vingança pelo quê? O que está sendo vingado no verso 22? A resposta está no contexto. Eles estão sendo vingados pela perseguição aos cristãos. Ou seja, então aquele povo perseguiu esses cristãos e por ter perseguido, matado, maltratado, entregue aos juízes, crucificado, toda essa perseguição, Deus vai se vingar dos perseguidores, vai destruir os perseguidores. Por quê? Por que Jesus vai destruir os perseguidores? Porque ele veio cumprir Isaías 61. Vamos voltar em Isaías 61? Então vamos repetir o verso 1. Enviou-me, vamos começar a partir do enviou-me. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Por que ele está falando de cativo e de preso? Porque quem são essas pessoas aí? É a igreja perseguida lá do tempo de Cristo. Então os cristãos sendo presos, sendo cativos, sendo perseguidos. E como que Isaías 61 está dizendo que Jesus consolaria essa igreja perseguida? Verso 2. Por meio do dia da vingança. Que é o mesmo de Lucas 21. Dias de vingança são estes. Então vamos recapitular até aqui. Jesus foi morto pelos judeus, sendo entregue a Pôncio Pilatos. Depois que Jesus morreu,
os primeiros cristãos continuaram sendo perseguidos. Essa perseguição não durou para sempre, porque Deus se vingou dos perseguidores, ou seja, todos aqueles assassinos, todos aqueles homens perversos. Deus se vingou deles, destruindo a Judéia, destruindo Jerusalém. E quando essa vingança aconteceu, o que Isaías disse acontecer? Que esses cristãos sobreviventes seriam recompensados por Deus com uma vida tranquila, próspera e abençoada. É isso que está em Isaías 61. E é isso que está em Mateus 19 e Marcos 10. Então vamos voltar para Mateus 19. Vocês estão vendo que então que todos esses textos são conectados um com o outro. Então Mateus 19. E todo aquele, verso 29, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, ou por amor do meu nome. Então quem são esses? São aqueles primeiros cristãos que a gente viu em Lucas 21, que a gente viu em Isaías 61, que foram perseguidos, que foram maltratados e que tiveram que fugir pela perseguição e que tiveram que fugir da Judéia. Esses irmãos, depois do dia da vingança de Deus, que foi a destruição de Jerusalém e da Judéia, eles receberiam 100 vezes tantos, que é o que está em Isaías 61. E aí, uma pergunta que a gente precisa fazer é: de que maneira eles receberam esses 100 vezes tantos? Abram em Marcos 10, porque eu quero focar nos detalhes que tem em Marcos 10. Então, Marcos 10, 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, etc. Verso 30. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães ou filhos. Como que eles receberiam mães? Bom, em relação a casas e a campos, nós acabamos de ver em Isaías 61 que eles seriam financeiramente prósperos após a destruição de Jerusalém. Então, após a destruição de Jerusalém, a igreja cresceu muito em prosperidade financeira. Eles passaram a ter posses, passaram a ter terras, passaram a ter casas. Está lá em Isaías 61. Então, eles não ficaram miseráveis para sempre. Mas, em relação aos familiares, como que eles receberam novos irmãos, novas irmãs e mães? Resposta: por meio da igreja. Ou seja, a igreja se tornou a sua nova família. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Suas mães queriam matá-lo, seus pais queriam matá-lo, seus irmãos queriam matá-lo. Ao abandonar isso, ao abandonar essa violência, ao abandonar essa crueldade, eles ganham uma nova família na igreja. E eu sei que nesta igreja aqui, eu tenho várias mães. Tem as mães dessa igreja que olham por mim, eu tenho irmãos. Então, esses cristãos, eles ganharam uma nova família em um novo mundo, em uma nova vida. Vamos então refletir em como isso se aplica para nós. Então, até aqui eu expliquei o texto para vocês, eu expliquei o significado do texto para vocês e agora eu vou fazer algumas aplicações para hoje. É muito importante, antes da gente querer aplicar o texto a nós, a gente entender o contexto original. Então, a gente viu que no contexto original, ele está falando de uma perseguição naquela época, uma destruição naquela época, mas é importante entender como que isso aplica para mim. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que seguir Jesus muitas vezes nos trará prejuízos. Seguir Jesus significa que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que para nós são valiosas.
Muitas vezes vamos ter que abrir mão de casa e às vezes até de familiares. Por quê? Porque nós não podemos colocar nada no lugar de Jesus. Nós não podemos colocar nada no lugar de Deus, nada no lugar de justiça. Então, entenda que essa ideia, muitos vão ter que abandonar familiares, muitos vão ter que abandonar casas, bens, propriedades. Por amor de meu nome, quer dizer que absoluto é só Deus e a sua lei. Absoluto é só Deus e a sua lei. Então, qualquer coisa que seja injusto, qualquer coisa que seja perverso, qualquer coisa que seja mal, eu não posso compactuar, nem que seja o meu parente. Então, o princípio aqui. O seu parente, a sua mãe, o seu pai, eles querem te incentivar para o mal. Eles querem te levar a ser ladrão, mentiroso, promíscuo. Não tente agradá-los, mesmo que seja os seus parentes. Não tem muita gente que se destrói por causa disso. Porque eles acham que se for parente, pode fazer tudo. Não. Não se corrompa, não faça maldade por causa de parentes. Esse é o princípio moral aqui. O princípio moral é: você é pela verdade, você é pela justiça, independentemente de quem. Então, o meu pai quer que eu mate. Vocês viram aqui o contexto, né? Então eu vou matar porque é meu pai, porque é minha mãe. Eu vou ser mentiroso, eu vou ser caloteiro, eu vou ser corrupto porque é o meu parente. Esse texto está dizendo que não. Se não se conformar, a verdade e a justiça não compactuem. Nem que você tenha que deixar sua casa, sua terra, deixa. Mas não se corrompa. Esse é o princípio. A gente tem que ter uma integridade, uma justiça tal, que a gente é sim, sim ou não, não. E não se vender de acordo com a pessoa ou de acordo com o benefício. O que eu vou ganhar? E aí entra o segundo ponto. O segundo ponto aqui é: tudo o que você tenta preservar e manter separado de Cristo, você vai perder. E tudo que você perde com Cristo, você ganha. Vocês viram o princípio? Então, quem fugiu, quem abandonou tudo, ganhou 100 vezes mais. E quem tentou ficar, negou a Cristo, negou a justiça, negou a verdade, ficou agarrado lá com a casa, com as terras, com os familiares, perdeu tudo. Porque a Judéia foi destruída. Então, quem ganha com Cristo, não, quem perde com Cristo, ganha. Quem ganha com Cristo, quem ganha sem Cristo, perde. Se tentar ganhar sem Cristo, você vai perder. E se você perder com Cristo, você vai ganhar. Só na eternidade, aí vem o próximo ponto. Não. Então tem gente que acha a vida do cristão é se dar mal até o dia da morte. Só vai ter se dado mal. Esse texto refuta isso. Esse texto mostra recompensas nesta vida. E grandes recompensas, 100 vezes mais. E aí eu faço uma pergunta. Diante desse texto aqui. Ele está deixando o irmão, está deixando o pai, está deixando mãe, está deixando a mulher. Jesus está falando sinceramente, se esse teu pai ou tua mãe, ou teu irmão, ou teu amigo, está querendo te matar, vocês entenderam? Está querendo te matar. Por que você quer ficar perto dessas pessoas? Se eles querem tanto o seu mal, por que você quer ficar cercado por pessoas perigosas assim? Vocês estão vendo que não é incondicional, nenhum relacionamento humano é incondicional. Então Jesus está dizendo, quer saber? Se
que a sua mãe, pensa em alguém mais importante que sua mãe, mas se ela chegou ao ponto de querer te matar, se está nesse nível de maldade, você vai ganhar outra mãe. Tem pessoas que vão ser mães melhores do que essa. Tem pessoas que vão ser pais melhores do que essa. Então você vê que tem pessoas neste mundo, meus irmãos. Às vezes a mulher, ela é casada com um homem, e o homem espanca, o homem fala que vai matar, trai, adultera, faz isso, aquilo, outro. Meus irmãos, chega um ponto que se você não sair dali, você se tornou um compactuante com a maldade. Chega um ponto que se você não tomar a decisão, você é um compactuante com a maldade, porque não tem como ficar ali sem se tornar perverso igual aquela pessoa. Tem pessoas que acham que tudo é incondicional. Nada é incondicional exceto Deus. Nada é incondicional exceto Deus. Então você vê aqui. Existem mulheres, existem homens que permitem que o outro cometa perversidades. Aí começa a fazer perversidade junto com o marido, junto com a mulher, começa a fazer vista grossa, porque não tem como ficar ali sem tornar compactuante. Meus irmãos, a única coisa que você tem que ficar, independentemente do que, é ficar para cumprir a lei de Deus. Algumas vezes nós temos que fugir e largar coisas valiosas. Hoje em dia a gente vê muitos, não sei se é muitos, mas alguns artistas que se tornam cristãos e ganharam milhões cantando baixaria, fazendo show de baixaria, ou seja, promovendo o adultério, promovendo a traição. Aí eles dizem que se convertem, mas continuam fazendo o mesmo que faziam antes. Você vai perguntar por quê? Porque eu tenho um contrato. Porque eu tenho isso. Porque se eu não fizer, eu vou perder todo o meu dinheiro. Então perca todo o seu dinheiro. Perca seu dinheiro, perca a sua família. Se ficar com isso, é perverso. Você não pode aceitar a perversidade. Você não pode aceitar a perversidade por causa de ninguém. Então, a família, meus irmãos, é uma grande bênção. E nós vimos aqui, algumas semanas atrás, a bênção do casamento, a bênção dos filhos. É tudo uma grande bênção. Mas nós não podemos permitir que as bênçãos sejam instrumentos de maldição. Que tipo de pessoa é essa que nós vimos aqui? Que tipo de pessoa é essa que eu virei cristão e ela passa a querer me matar? E nós podemos ampliar esse leque. Porque a fuga aqui, meus irmãos, não é porque esses cristãos não queriam amar seus parentes. Não é por isso, não. Esses cristãos aqui, vocês perceberam que eles amam sua família. Não é porque eles querem, mas porque eles não têm como ficar ali sem se tornar corrupto. E a pergunta que eu faço: o que você aceita e ao que você cede para agradar as pessoas ao seu redor? O que você aceita, o que você cede, o que você faz? Então a Bíblia diz que é uma bênção ter uma casa, é uma bênção se tiver terras, né? Tanto que eles receberam 100 vezes mais. Mas nada disso justifica você negar o Senhor. Nada disso justifica você negar o Senhor, nem sua família. Nada disso justifica você aceitar maldades ou perversões, ou se tornar compactuantes, é porque é o meu marido, é porque é a minha esposa.
Então, esse ensino de Jesus, quando ele pregou, foi muito revolucionário, foi muito desestabilizador, mas não tem como ser justo sem isso daqui. Não tem como ser justo sem aceitar essa premissa. Porque senão você vai ceder e vai se corromper. É muito fácil neste mundo. Então nós temos pessoas que elas acham, porque é fulano, porque é ciclano, eu tenho que estar ao redor, eu tenho que estar por perto. Eu tenho que estar por perto, eu tenho que estar ao redor, eu tenho que dar atenção. Estou batendo demais aqui. Você tem que se perguntar o seguinte. O Salmo 1 fala sobre isso. O que é o mais importante? O mais importante, o absoluto, é Deus e a sua lei. Todas as demais coisas, todas as demais pessoas, eu posso e eu devo querer estar perto, desde que esse estar perto não me leve a ter que negar Jesus. Então começa a fazer uma reflexão sobre amigos, companhia, lugares. Então quando a gente se torna cristão, a gente não quer, não é nós que queremos se afastar de ninguém. Mas muitas vezes, se você conhece os princípios da verdade, você vai ter que se afastar. Porque não tem como ficar ao redor daquela pessoa. Tem pessoa que você vai ficar ao redor, só vai te influenciar para o mal. Então, você está disposto a abandonar amigos? Eu vejo tem algumas pessoas que não estão dispostas nem a largar amizades. São amizades que está claro que corrompe. Mas se Jesus diz que é para largar até a mãe, até a mulher, até o marido, quanto mais amigo. É menos importante que isso. Quer dizer que eu tenho que começar agora desfazendo de todo mundo que eu conhecia, bloqueando? Depende. Depende para onde essa pessoa te leva. Porque se antes você andava com drogados, vai ter mais... Tem ambiente para você estar andando com drogado ainda? Mas eu vou lá, ele vai usar e eu não vou usar. Isso não é ambiente mais. Tem como você ter um relacionamento saudável com essa pessoa? Se não tiver, continuar nesse ambiente é só destruição. Se você é um homem cristão, você sabe que não pode se drogar. Você sabe que não pode ser um bêbado. Você sabe que não pode adulterar. Mas você vai andar com pessoas que só falam de adultério e traição? Qual vai ser o assunto? Largue tudo o que for te corromper. Então, a igreja primitiva teve que viver isso na intensidade. A igreja primitiva eles viveram a maior perseguição que já existiu. Inclusive, esses textos que nós lemos de Lucas 21, muitos cristãos modernos, eles acreditam que isso não vai acontecer no futuro. Isso já aconteceu no passado. Mas nós vemos aqui o princípio da fidelidade incondicional a Deus. E aí eu quero falar mais uma coisa sobre essa questão de recompensas nesta vida, tá? Recompensas nessa vida. Então, existe um pensamento ateísta de que você não deve ou não pode fazer nada na expectativa de ser recompensado. Então, esse pensamento é ateu e esse pensamento é injusto. Eu vou explicar, eu já falei um pouco sobre isso, vou falar mais aqui. Por que esse pensamento é injusto? Então, pense no seguinte. Quando alguém faz algo, ou faz algo por você, então, por exemplo, vamos dizer que você estava doente, e a pessoa se preocupou em te visitar, se preocupou em pagar remédio para você, médicos, etc, etc, etc. É justo
que você vire para a pessoa e fala assim, ó, você fez tudo isso daí, mas não quero saber de você, tchau, e você para mim é um lixo. Não, isso é injusto. Porque a resposta adequada do bem que alguém faz é a gratidão. A resposta adequada do bem que alguém nos faz é a gratidão. Então, se você não é grato por nada de que alguém faz por você, você é pervertido. Pessoas ingratas são pervertidas. Se você entender isso, você vai entender que a gratidão não é só dizer obrigado. Isso é uma visão perversa de gratidão. A gratidão se manifesta em ações concretas. Então, se o seu marido, se a sua esposa te trata bem e você todo dia vira de forma ríspida, agressiva, palavras agressivas, e o seu cônjuge se esforçando para te tratar bem, mas aí ele te trata mal, te trata mal, te trata mal, mas fala assim, obrigado. Te trata mal, obrigado. Isso é gratidão? Para aí para pensar, isso é ser grato? Você falar obrigado, mas agir com as pessoas de forma má e perversa? Não. A gratidão verdadeira inclui palavras e inclui ações. Essas ações é o que nós chamamos de recompensa. Então, recompensa não é só algo físico, embora possa incluir isso. Recompensas são as respostas adequadas, em palavras e em ações, ao bem que as pessoas nos fazem. Então, que pensamento maluco e injusto é esse, de que nós temos que fazer o bem e não receber o bem em troca? Isso é maluco. Somente uma idiotice como o ateísmo poderia pensar nisso. Se alguém te trata bem, você tem que responder essa pessoa tratando bem. Isso é um ser humano justo e saudável. Se alguém te fez um grande favor, seja grato em palavras e em ações. E é óbvio que Deus pratica esse princípio maior do que qualquer ser humano. Então vocês estão me dizendo que o grande Simão Pedro, que pregou no mundo inteiro, enfrentou perseguidores, gente querendo matar ele, sofreu com a sua família, foi humilhado, perseguido, e no final, por fidelidade a Jesus, por amor a Jesus, e Deus vai falar assim para Pedro, Pedro, tudo que você fez aí não tem que ser recompensado. Eu não vou dizer nada. Se dê mal aí. Isso seria um Deus pior do que o mais ingrato do que os homens. Quem faz isso é gente safada e ingrata. Deus recompensou os 12 apóstolos, Deus recompensou a igreja perseguida, porque Deus não é um Deus mau, Ele é um Deus bom. E a bondade recompensa a bondade. Nós vivemos uma geração de ingratos. O povo brasileiro, que povo ingrato. Recebe bondade, recebe tratamento bom, mas quantos nem lembram? Não estão nem aí. E ainda fala assim, você fez por interesse. Isso não é a definição bíblica de interesse. Recompensar a bondade é justo. E recompensa, não pense... Se você está pensando só em dinheiro, você é maluco. Não é só dinheiro. Nós recompensamos no tratamento. O mais importante é a ação. No tratamento. Na honra. E pode incluir dinheiro também, dependendo da situação.
É assim que nós devemos reagir à bondade. É por isso que Deus... Qual é a geração que Jesus disse que seria mais perseguida? A geração do primeiro século. E aquela igreja perseguida foi a igreja que recebeu 100 vezes mais. Porque Deus é justo e é bom. E Ele recompensa a bondade com a bondade. Então vocês estão vendo aqui, meus irmãos, que os malfeitores não têm futuro? O que nós cantamos no Salmo 37? Os malfeitores serão exterminados. Deus castiga o mal também, porque isso é justo. O Catecismo de Westminster, no comentário do Nono Mandamento, diz assim, que é um pecado contra o Nono Mandamento recompensar os maus com as recompensas dos justos. Então, se alguém é perverso, é pecado recompensá-lo como se ele fosse justo. É o outro lado da moeda. Eu tenho que tratar os honrados, os bons, os justos, com a recompensa dos justos. Mas como diz o Salmo 15, eu devo desprezar os perversos. Então, se alguém é mentiroso, eu não devo tratá-lo ou recompensá-lo como se ele fosse honesto. Se alguém é falso, eu não devo tratá-lo como se ele fosse autêntico. Se alguém é preguiçoso, não deve ser tratado como trabalhador. Essa é uma das bases da injustiça. E isso desanima os justos. Desanima o justo ser tratado como se ele fosse um perverso. E você anima e incentiva a perversidade quando se trata o perverso como se ele fosse justo. Isso é maldade. Deus não faz assim. Deus dá a paga aos maus. E por isso que ele se vingou de Jerusalém. Porque Deus é bom. Vamos orar. Altíssimo Deus, dê força a esse povo para que eles estejam dispostos a abrir mão de tudo por Jesus. Abrir mão de tudo pela verdade. Abrir mão de tudo pela justiça. Abençoa esse povo para que eles possam se entregar a Deus, se entregar a Jesus, totalmente. Não em partes, mas totalmente. Nós nos entregamos, Senhor, a Ti, sabendo que tudo que nós colocamos nas Tuas mãos, nós não perdemos, nós ganhamos. No nome de Cristo eu oro. Amém.